Com júbilo o planeta está imaturo. É preciso arrancar alegria ao futuro. Era 21 de julho de 1959. Nasci em São Luís Gonzaga José Carlos Dias de Oliveira, filho de Jauri e Maria Dias de Oliveira, um canceriano que desde a infância mostrava sua precocidade. Eu conheci o Zé com 16 anos e aquela grande capacidade, aquela agudeza de raciocínio que o caracterizava, me colocou em duas situações muito difíceis. A primeira, quando éramos secundaristas e tínhamos um grupo chamado Alternativa, onde ele fez uma exposição sobre o nosso programa e as nossas diferenças com a nova proposta, e eu fui responsável por ir ao DAIU, o grande centro de elaboração da nova proposta na época, para discutir com eles as nossas diferenças e a possibilidade de fusão, inclusive, entre o grupo secundarista e o universitário. E eu lá encontrei os caciques, né, do movimento na época, a Luci, o Sérgio, o Renatão, enfim, várias pessoas. E aí eu me senti completamente preparado. Né? Eu tentava frases, coisas do Zé para repetir e não conseguia repetir, não conseguia ter o brilhantismo e a capacidade de elaboração que ele tinha, porque aquele era o pensamento dele, não era meu. Né? E aí, 16 anos depois, na segunda-feira, eu me senti na mesma situação. Eu tinha que reproduzir uma conversa que nós tínhamos, a última conversa, e eu vi que eu não tinha o brilhantismo, a capacidade de raciocínio, enfim. Mais uma vez, o Zé, 16 anos depois, me sobrepujou e demonstrou que ele era o melhor entre nós. Para se ter uma dimensão do significado do PT, da experiência do nosso partido, do significado da pluralidade dele, do significado da unificação das vertentes que compuseram o PT, da sua concepção geral, que não está acabada, do socialismo. Isso hoje é a grande novidade e é a grande referência capaz de ser, inclusive, um eixo de rearticulação de uma nova alternativa socialista que se contraponha e que seja capaz de ocupar um espaço que a social-democracia há muito tempo abriu mão e que hoje os stalinistas, os PCs foram do saco e, meus amigos, deu o espaço necessário para recompor uma nova articulação desse tipo. Eu gostaria de falar da precocidade do Zezinho. Apesar de ter a mesma idade que a gente, fazer parte de uma geração determinada, ele sempre representou uma maturidade que a gente não tinha, que a gente estava por adquirir, e ele ia construindo isso rapidamente. Um fato muito importante, talvez o fato mais importante politicamente da época, foi que na sua cidade natal, São Luís Gonzaga, o PT nasceu com 3 vereadores. Aliás, afirmava-se com muita segurança que se tratava da única bancada que o PT tinha no Brasil. E é bom que se diga que nessa época o MDB tinha 6 vereadores, na época, aliás, 7 vereadores, na época que se formou o PT. E desses 7 vereadores, 3 ficaram no PMDB. E é bom que se diga que o pai do José, o ex-deputado Jauri e ex-prefeito Jauri de São Luís, era prefeito na época, consequentemente com todo um instrumental para atrair aqueles vereadores para o seu partido. Eu era deputado estadual, fiquei com um vereador, fui acompanhado por um vereador. E a rigor o José, que era assessor de um deputado que também foi para o PDT, se tratava do deputado Américo Pérez, conseguiu, através da sua argumentação, da sua persuasão, das suas ligações políticas, fazer com que o PT ficasse com 3 vereadores e conseguisse formar a única bancada que tinha dentro do país. Convivi muito tempo com o Zé, na sua vida particular e política. E uma coisa que muito me chamou a atenção foi a sua extrema capacidade de premonição. O Zé conseguia, como ninguém, prever, antecipar fatos e eventos, principalmente na vida política, mas também na vida pessoal. Foram muitas, inúmeras vezes em que nós nos encontramos e pensamos nos encontrar antes de que isso acontecesse. O Zé realmente era uma pessoa que tinha uma capacidade de ser amigo como ninguém. Inclusive, era uma das coisas que ele mais conseguia cultivar e construir.
a amizade. Quando eu conheci o Zé, em 79, ele já era militante há algum tempo. Ele era bem mais decidido e obstinado pela política do que a maioria de nós naquela época. A política era a vida dele. Foi na Combate Socialista, na livraria Combate Socialista, que eu comecei a entender que a maneira sutil e irônica dele se relacionar com as pessoas ia acabar sendo a marca registrada dele. Dos meus amigos, ele foi a referência política mais importante. E a maneira dele ser e as coisas que ele pensava, de alguma forma, continuam me influenciando até hoje. O Zé era um apaixonado. Eu antes de conhecer o Zezinho, muito antes, eu já admirava um monte o Zé, gostava um monte dele, assim, porque por causa da campanha dele em 82, que era uma coisa distante de mim, mas que eu me identificava um monte, né? Achava, assim, um barato. Eu tinha 14 anos, nem votava, mas achava, assim, o máximo. Eu defendi o direito ao corpo da mulher, eu defendi a legalização do aborto no Diretório Nacional do PT. Eu fui a feminista que defendeu essa bandeira no Diretório Nacional do PT, por ocasião dessa discussão do programa do PT para a Constituinte. Eu defendi com a camisa do Desobediência, eu defendi com a camisa do Zezinho. Hoje eu vejo, assim, que foi uma coisa, assim, muito, para mim, muito especial, assim, um privilégio poder ter sido, assim, tão próxima do Zé, tão amiga dele, assim, conviver com a militância que o Zezinho tinha, assim, que eu acho que ele era um cara, assim, super avançado, assim, em termos de militância, enquanto que a gente estava, assim, às vezes, numa coisa bem próxima de nós, assim, o Zezinho sempre teve uma coisa, assim, super pacifista, internacionalista, na história da Guerra do Golfo, que ele sempre botava, às vezes, sozinho banca aqui no BRIC, né, assim, e super revolucionário, assim, por isso que eu sou uma apaixonada pelo Zezinho. Em 1982, nas primeiras eleições em que participamos, Zezinho é candidato a vereador com uma campanha que escancarou as portas e abriu cabeças. Desobedeça. Uma campanha que levou para a rua e para a esfera pública os temas malditos: homossexualidade, juventude, feminismo, repressão sexual, descriminalização da maconha, aborto, direito da pessoa sobre o seu próprio corpo. Tocou fundo em tudo aquilo que trazíamos guardado no fundo do coração. Nunca mais fomos os mesmos depois do Desobedeça. O pessoal que mais gostava dele na categoria era o que a gente costuma chamar de peão. O pessoal da graxa, como se diz na Friesur. O setor da empresa, que dá para dizer metalúrgico, era quem mais gostava dele. A vida, às vezes, é pouco generosa com a gente. E, em certo sentido, no último período, eu e o companheiro Zezinho, nos aproximamos muito, fundamentalmente, assim, por vivermos de perto uma situação, um problema de saúde, assim, extremamente grave. Isso fez com que, quer dizer, a gente tivesse que trocar muitas ideias, tivesse que fazer muitas discussões, tivéssemos que conversar bastante, né, para podermos enfrentar de forma vibrante, de forma digna, como eu acho que a gente enfrentou essa situação toda. Pouca gente sabe que o Zé estava por trás de uma forma de luta que o movimento sindical quase não faz, que é a ação direta. Num acordo que se fez com a empresa não quis cumprir a redução da jornada de trabalho. E através de toda a união do pessoal e sem a presença do Zé isso não aconteceria, os pilotos de trem, que era o setor dele, implantaram a jornada de trabalho na marra. A empresa não queria cumprir, nós fizemos uma greve, saímos da greve com 7 horas de redução da jornada. Quer dizer, uma conquista histórica que sem a presença do Zé isso não teria acontecido. Eu conheci o Zé por volta de 76, do tempo que ele era um dos representantes do setor jovem do MDB. E já naquela época, o que o Zé me passou, a primeira sensação foi de ter uma energia extraordinária. Aliás, eu sempre achei o Zé um revolucionário contemporâneo, uma figura com não só uma grande capacidade intelectual,
mas com uma grande paixão em tudo que ele fazia. Acho que essa foi a marca da vida dele, a paixão, e principalmente a paixão pela Revolução. O Zé é a Revolução, o Zé é a redenção, o Zé é a tesão na luta da gente pela gente mesmo. Obsessivo na luta. Solidário. Revolucionário. Feminista. O Zé tinha uma língua ferina. Se definir o Zé em uma palavra, eu diria, ele sempre foi uma pessoa, um homem generoso, generoso.